Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adolescentes. As parábolas de Jesus são vivas. Esta é a lição número 9, uma parábola sobre Israel. A mensagem: E a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muito fruto, e assim mostram que são meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. Vamos descobrir. Imagine que você fosse um dono de uma empresa e ficasse sabendo que um dos seus funcionários é improdutivo, ou seja, ele não produz nada, né? Você o chama para conversar e fica esperando que ele mude de comportamento. Porém, para sua tristeza, nada mudou, ele continua sem trabalhar. O que você faria? Daria uma nova oportunidade ou o demitiria? Trazendo aqui uma questão aqui mais uma esfera melhor para você entender. Imagina que, por exemplo, você está na escola e precisa fazer um trabalho em grupo. Agora imagine que você está se esforçando, outras pessoas estão se esforçando para fazer o trabalho, mas dentre vocês uma pessoa não está nem aí, não está fazendo nada e quer o nomezinho dele no trabalho. Qual é o seu posicionamento? O que você faz? Você chama ele para conversar, para ele fazer alguma parte também, né, para essa pessoa fazer alguma parte do trabalho, ou você simplesmente entra em concordância com os demais e tira aquela pessoa do grupo. Esta é a dinâmica. Porque se fala de empresa, talvez você não entenda muito, né? Sobre a questão empresarial, de tal. Se ainda é uma pessoa nova, está na sua adolescência ainda, então é natural que você não entenda bem este ponto. Mas falando da questão do trabalho da escola, você vai entender melhor. Então veja que muitas das vezes, pessoas que estão conosco precisam fazer algo, no caso aqui do trabalho da escola, mas não fazem nada, mas quer o nomezinho lá porque também quer receber a mesma nota dos demais sem nada fazer. Então você acharia isso justo? Você chamaria essa pessoa à parte para conversar com essa pessoa? Qual seria o seu posicionamento? Qual o seu entendimento acerca deste negócio? É sobre isso que vamos tratar nesta lição. Hora de aprender. Quando uma pessoa é tomada por desânimo espiritual, isso faz com que ela se torne insensível às coisas do espírito e infrutífera em sua vida. Na aula de hoje trabalharemos o antídoto desse mal, um chamado urgente ao arrependimento sincero e a frutificação no reino. De modo geral, o que o Senhor quer de nós é o nosso arrependimento sincero, para que assim nós venhamos dar fruto em sua obra, né? Frutos para o seu reino, frutos de arrependimento, fazer com que outras pessoas também venham conhecer a Cristo. Quando uma pessoa está numa época, possivelmente você ainda não passou por essa situação, mas terá algum momento da sua vida que você se sentirá desanimado na caminhada. É natural que isso aconteça. Tantas pessoas fazem isso, pastores, acontece isso com pastores. Tem um momento da vida que parece que as coisas não funcionam bem. Quanto mais você está fazendo as coisas que deve fazer para o reino, mais as coisas têm dado errado para a sua vida particular, né, pessoal. Então é natural que muitas das vezes aconteça um certo desânimo. E quando nós estamos desanimados na nossa caminhada, nós pensamos em tantas coisas, em abandonar tudo, deixar tudo. Entretanto, o que o Senhor Deus quer de nós é que nós devemos nos arrepender desse nosso comportamento. Nós não devemos estar desanimados diante do Senhor. A Bíblia diz em Salmo 122:1: alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Então nós precisamos sempre estar com o nosso coração voltado para Deus. Neemias 8:10 vai dizer, ou melhor diz, né? Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Então nós precisamos ter alegria no nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor quer que a nossa alegria seja perfeita. Então que nós venhamos a cada dia mais estar animados na caminhada para as mansões celestiais. Uma advertência sobre o arrependimento. A grande questão levantada por Jesus é que precisamos fazer uma autoanálise da vida que estamos vivendo e sermos sinceros diante de Deus. Qual o tipo de vida que você tem levado diante de Deus numa esfera espiritual? Ou até mesmo cotidiana. O que você tem feito no seu cotidiano? Você tem exaltado o nome do Senhor no seu cotidiano? Ou você tem deixado a desejar? É interessante, no livro de Jó, fala acerca de Jó, claro, e vai falar sobre algumas questões bastante interessantes que a Bíblia diz que
os filhos de Deus foram ter com o Senhor e Satanás foi junto. É muito interessante que Deus pergunta para Satanás: tem contemplado o meu servo Jó? Veja que ele fala, né? O Senhor fala que ele era um homem temente, um homem reto. Então veja que o próprio Deus deu testemunho de Jó, porque Jó era um homem íntegro, era um homem sincero diante de Deus. E nós devemos ser igualmente. Nós devemos ter a nossa sinceridade diante do Senhor. Nós precisamos estar íntegros, reto diante do Senhor. Nós precisamos realmente fazer uma autoanálise, né? Ou seja, nós mesmos nos analisarmos para saber se realmente o que estamos fazendo está realmente pautado na palavra. Nós devemos fazer conforme a palavra de Deus nos orienta. Então nós devemos sempre estar com os nossos corações voltados para o Senhor, analisando, né? Fazendo uma autoanálise. Então, se eu fiz algo que não é do agrado do Senhor, devo confessar esse pecado, me arrepender desse pecado diante do Senhor, para continuar sendo uma nova criatura, né? E não sentir assim o fardo do pecado, porque muitas das vezes as pessoas têm vivido uma vida completamente de pecado, uma vida que comete um pecado hoje, não se arrepende e continua caminhando de qualquer maneira. Não é assim. A Bíblia diz, aos Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação também não é só naqueles grandes pecados, vamos assim dizer, né? Até nos pequenos detalhes também, nos pequenos pecado, mesmo aqueles pecados pequenos que nós consideramos menor, também precisam ser confessados. Nós também precisamos fazer uma autoanálise, e até mesmo aqueles pequenos pecados nós devemos assim também declarar este pequeno pecado ao Senhor e pedir perdão por eles também. É verdade que existe uma distinção. As pessoas dizem que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Não é bem assim. Por que não? Porque há pecado que não é para a morte, ou seja, não é porque uma pessoa comete um determinado pecado que vai para a perdição eterna. Agora, há pecados que são para a perdição eterna. O que nós temos que fazer? Independente de ser um pecadinho ou um pecadão, nós devemos pedir perdão ao Senhor para que nós assim venhamos ter uma vida pautada na palavra, uma vida de fato centralizada, né? Uma vida centrada na palavra, né? Na santificação. Uma demonstração de paciência. Essa parábola faz referência ao povo de Israel, que obstinadamente escolheu rejeitar o Messias enviado por Deus durante sua primeira vinda à terra. Jesus foi ignorado, perseguido e morto. Ele convocou seus compatriotas ao arrependimento e demonstrou com atitudes concretas o amor e a misericórdia do Pai. Mas eles se recusavam a dar frutos para Deus. Veja que o povo judeu, o Senhor Jesus veio para os judeus. É muito interessante até desmistificar um negócio. As pessoas dizem algo que não é verdade, muitas pessoas dizem, né, nós, de modo geral, dizemos que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Isso não é verdade. O que a Bíblia diz é que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que isso muda? Isso muda que Jesus não veio para os seus, de maneira nenhuma. Ele veio para o que era seu. E o que era seu? Era o seu sacrifício na cruz, o seu trabalho de salvar almas para o reino, o seu sacrifício, né, a sua obediência ao Senhor. Aí sim, depois que Jesus morreu na cruz, ele veio para o que era seu. Aí sim, os seus não receberam. Está em João 1,12. É isso. Vamos ver, né? Vamos dar uma olhada na referência para ver se é isso mesmo. Não, esse aqui é uma outra passagem. Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição para que nós venhamos assim ver o ponto certo. De qualquer maneira, nós seguiremos aqui. Então veja que Jesus, ele veio para o que era seu. Então, depois os judeus não o receberam. Jesus foi crucificado, foi morto. Eles ignoraram o Messias, não deram nenhuma, como eu vou dizer, não deram continuidade no trabalho do Messias, não quiseram crer no Messias, melhor dizendo. Eles não quiseram crer, não acreditam em Cristo. E até hoje é notório que em Israel muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus. E só entenderão isso no final da grande tribulação, né? Muitos deles só verão assim. Um convite à frutificação.
Ele nos deu a sua palavra, seu espírito, sua presença, seu poder. Por isso espera de nós muitos frutos e jamais se contentará apenas com folhas e galhos, ou seja, com uma vida espiritual de aparência. Portanto, o Senhor Jesus nos deu a palavra, a sua palavra, nos deu o seu espírito, a sua presença e o seu poder. O que mais nós queremos, né? Ver aí a nossa salvação, está aqui intrínseco nesse negócio. O que Jesus quer de nós? Nós não venhamos ter uma vida de aparência. Nós precisamos ter uma vida de essência. O nosso evangelho, a nossa vida, ela precisa ser uma vida que tenha uma essência cristã. O nosso caráter cristão, os nossos valores cristãos devem estar juntamente conosco. Nós devemos, assim, para que o nosso fruto, né, venha permanecer, né? Nós devemos dar frutos para a glória do Senhor, mesmo porque o Senhor nos deu a salvação, o seu poder, a sua palavra, a sua presença, então a sua companhia, o seu socorro. Então nós devemos estar dando frutos para a glória do nome do Senhor. Conclusão: o nosso Deus é misericordioso com os pecadores, mas para aqueles que o rejeitam, ele não será misericordioso para sempre. Ou seja, haverá um limite, né? O Senhor trabalha num limite. Por mais que o Senhor nos ame, isso engloba todas as pessoas, é claro, tanto cristão como não cristão, a ideia é: o Senhor não tem o culpado por inocente, como diz Naum, capítulo 1, versículo 3. E a paciência do Senhor, uma hora, ela se esgota. Então nós precisamos ter muito cuidado pelo aquilo que nós estamos fazendo, para que a paciência de Deus não venha se esgotar para nós, né? Haverá um dia em que serão punidos os que vivem como se ele não existisse. Por essa razão, somos chamados ao arrependimento sincero e verdadeiro, a uma vida marcada por frutos dignos da conversão que experimentamos. Veja que verdadeiramente o Senhor é tardio em irar-se e grande em força, e o culpado não tem por inocente. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer. Testificar da nossa fé. Nós precisamos estar a cada dia mais pautados na palavra, tendo fé no Senhor Jesus, para que nós venhamos continuar sendo uma nova criatura, tendo em vista que o tempo do fim virá. Nós um dia partiremos, ou o Senhor Jesus irá vir buscar a sua igreja. De uma forma ou de outra, o nosso tempo terá um fim. Ou nós morreremos, ou o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Em outras palavras, o fim vem. Tanto de uma forma, né, humana, nós morrermos, né? Ou o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. E quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós devemos estar preparados para a sua vida. Nós devemos ter uma vida santa diante do Senhor, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós subirmos com Ele. Acaso, se nós morrermos antes disso, nós também devemos estar com a nossa vida no altar, para que naquele grande dia nós venhamos ressuscitar, para que assim também venhamos encontrar com o nosso Senhor nos ares, né? E assim adentrar as mansões celestiais. Vamos praticar. Número 1. Ilustra que, embora Deus seja gracioso e misericordioso ao dar ao seu povo tempo para se arrepender, vir até Ele e crescer nele, a sua paciência não durará para sempre. Número 2. Porque Deus tem nos dado todas as condições necessárias para frutificar no seu reino. Ele nos deu sua palavra, seu espírito, sua presença, seu poder. Número 3. Ele nos deu sua palavra, seu espírito, sua presença, seu poder. Por isso, espera de nós muitos frutos e jamais se contentará apenas com folhas e galhos, ou seja, com uma vida espiritual de aparência. Vemos hoje que muitas das vezes as pessoas tendem a viver uma vida de aparência, principalmente na nossa esfera evangélica. Muitas pessoas se dizem homem de Deus, mulher de Deus, mas na verdade não o são. A Bíblia diz algo muito interessante sobre Eliseu, que Eliseu vinha de tempo em tempo à casa de uma mulher que era muito rica, e sempre quando ele vinha a esta cidade, ele entrava na casa desta mulher. E a convivência ali, na convivência, aquela mulher percebeu que ele era um santo homem de Deus. O que isso quer dizer para nós?
Aquela mulher percebeu Eliseu não pela aparência de Eliseu, mas por sua vida cotidiana. Nós não somos medidos, a nossa santificação, né, vamos assim dizer, não é medida quando nós estamos na igreja, que todo mundo é cristão, parece que todo mundo é igual. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 loucas? Todas virgens, todas vestidas da mesma maneira, mas 5 delas não entraram para as bodas do noivo, né? Não entraram juntamente com o noivo. O que isso quer dizer para nós? Muitas pessoas parecem ser cristãos, né? Crente que é crente, mas na verdade só tem aparência. Esses que têm aparência ficarão de fora. Então nós não devemos ter aparência somente, nós devemos ter essência. É bem verdade que o cristão também tem a sua aparência. Ele parece ser cristão, mas na sua essência ele também tem que ser cristão, porque não basta somente ter a aparência, ele precisa também ter essência. Então nós devemos estar nas duas extremidades. Nós devemos ter a nossa aparência de cristão, falar como cristão, agir como cristão, mas a nossa essência também precisa ter os valores cristãos intrínsecos dentro de nós. Nós devemos ser cristão na nossa essência e não somente de aparência, porque aquele que apenas aparece ser como cristão, na verdade, naquele grande dia, ficará de fora. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!